Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica, em que hoje nós iremos discutir a respeito das estratégias de desenvolvimento de formulações para aplicação tópica de fármacos, de princípios ativos. Quais são as características que o fármaco ou princípio ativo e seus veículos e ou recipientes da forma farmacêutica precisam apresentar para que se possa atravessar as diferentes barreiras que a pele proporciona e também de acordo com o local ou sítio de ação desse fármaco ou princípio ativo. Porque, na verdade, a difusão de ativos através da pele envolve 3 sítios locais de ação diferentes, que são objetivos diferentes. Quando nós desenvolvemos formulações em que o fármaco ou princípio ativo vai atuar na pele no que diz respeito à sua camada mais superficial, ou seja, quando eu quero que o princípio ativo atravesse o extrato córneo e chegue ao máximo até a epiderme profunda ou epiderme viva, sem chegar até a derme, eu vou desenvolver uma formulação com um princípio ativo que vai apenas penetrar na pele. Então, a penetração envolve a difusão do ativo através da pele, atravessando o extrato córneo, que é a camada morta da pele, né, queratinizada, que é essa camadinha aqui, no máximo chegando até a epiderme profunda, ou epiderme que a gente chama de epiderme viva. Aqui, no caso, essa última camada aqui seria a camada basal. Um fármaco, um princípio ativo aplicado topicamente, que no máximo chegue até a epiderme profunda ou epiderme viva, sem chegar até a derme, ele apenas sofreu penetração. Quando o fármaco ou princípio ativo aplicado topicamente atravessa extrato córneo, epiderme viva e chega até a derme, mas sem ocorrer a absorção desse fármaco ou princípio ativo para a corrente sanguínea, a gente diz que ele permeou a pele. Então, uma formulação com um ativo que seja capaz de permear a pele tem como objetivo atravessar extrato córneo, epiderme viva e chegar até a derme. No caso dos fármacos ou princípios ativos em que o objetivo seja a absorção, esse fármaco ou princípio ativo precisa atravessar o extrato córneo, camadas da epiderme profunda, chegar até a derme e na derme ele sofrer a absorção sistêmica, ou seja, passar para a corrente sanguínea para que ele possa exercer efeitos sistêmicos. Então, nós temos essas 3 diferenças de difusão ou migração de ativos através da pele. Aqueles fármacos que apenas penetram a pele, eles atingem a camada córnea e ficam, no máximo, restritas à epiderme profunda, à epiderme viva, né, que é, no máximo, ali até a camada basal ou germinativa. Este é o caso dos ativos vinculados em cosméticos, que basicamente são aqueles produtos de cobertura, cujo objetivo é exercer a sua ação sobre as camadas mais superficiais da epiderme mesmo, né? É o caso dos produtos de limpeza facial, como sabonetes, né? Os de detergência do couro cabeludo, como shampoo, filtros solares. A gente chama de cosméticos grau de risco 1. Os fármacos ou princípios ativos que são capazes de permear a pele vão precisar de atravessar extrato córneo, a epiderme viva e chegar até a derme. Entretanto, não podem ser absorvidos para a corrente sanguínea, não podem chegar até os vasos sanguíneos e exercer efeitos sistêmicos. Os fármacos ou princípios ativos desse tipo geralmente são vinculados em formulações que afetam a estrutura e a atividade da pele, como é o caso de cosmecêuticos, que são cosméticos grau de risco 2, que dependem de testes de eficácia e segurança, e um outro termo utilizado para os cosmecêuticos, que são cosméticos grau de risco 2, como se a gente associasse um cosmético a um medicamento,
é dermocosméticos. Então, cosmecêuticos ou dermocosméticos. São cosméticos grau de risco 2, que necessitam de testes de eficácia e segurança, tá? E a gente tem algumas exceções, né? Por exemplo, no caso do filtro solar, ele é um cosmético grau de risco 2, né? Então, apesar dele atuar apenas na epiderme superficial, ele entra na categoria de cosmecêutico ou grau de risco 2, tá? Bom, e no caso dos princípios ativos que precisam atravessar extrato córneo, camadas mais profundas da epiderme, derme, ser absorvidos para a corrente sanguínea e exercer efeitos sistêmicos, a gente diz que eles foram absorvidos, né? Esses são os medicamentos propriamente ditos. Então, há uma série de medicamentos que podem ser aplicados por meio de veículos, né, como géis transdérmicos, os PETs, que são os adesivos transdérmicos, né? E esses são exemplos de medicamentos propriamente ditos que, ao invés de serem ingeridos por via oral, por exemplo, são aplicados topicamente na pele, mas eles vão exercer efeitos sistêmicos, porque vai atravessar epiderme, tanto extrato córneo como as camadas mais profundas da epiderme, né, epiderme viva, vão chegar até a derme e alcançar a corrente sanguínea e exercer efeitos sistêmicos, né? É comum esses géis transdérmicos ou até mesmo os PETs, né, adesivos transdérmicos, vinculando hormônios anticoncepcionais, tá? Antihipertensivos como a clonidina. É comum adesivos transdérmicos contendo nicotina como adjuvante no tratamento antitabagismo, que vão fornecer ali de maneira gradativa, e aí você tem as semanas, né, em que cada grupo de adesivos vão conter uma concentração gradativamente menor de nicotina, e para você não ter, né, uma retirada muito brusca e o paciente ter uma crise de abstinência muito forte, né? Então, a absorção ela é mais indicada para o caso de medicamentos mesmo, aqueles que vão exercer efeitos sistêmicos, tá? Geralmente eles são vinculados em géis transdérmicos ou PETs, né, que são os adesivos transdérmicos. Bom, as barreiras que os fármacos ou princípios ativos precisarão de atravessar, né, ou precisarão de romper para que eles possam chegar até o seu sítio de ação, dependendo se eles vão penetrar, permear ou serem absorvidos, basicamente são o extrato córneo, a epiderme viva e a derme. Então, a epiderme, que foi o conteúdo da aula da semana passada, ela é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, ela é formada por várias camadas de células. A camada mais superficial é a camada ou extrato córneo, que é uma camada de células mortas que impermeabiliza a pele, protege contra arranhões e pequenos ferimentos, repleta de queratina. Abaixo do extrato córneo, mas ainda fazendo parte da epiderme, a gente tem a epiderme viva, né? Que no caso da palma das mãos e planta dos pés, abaixo do extrato córneo, a gente tem extrato lúcido, camada granulosa, camada espinhosa ou malpighiana, e a última camada é a camada basal ou germinativa. Na pele do restante do corpo, né, que é a pele delgada ou pelificada, porque a da palma das mãos e plantas dos pés é a pele espessa ou glabra, né, sem pelos, nós não temos o extrato lúcido, tá? Então, no restante, a pele delgada ou pelificada, que não é a da palma das mãos e plantas dos pés, nós não temos o extrato lúcido ou de transição. O extrato córneo, a gente vai direto para a camada granulosa, vem a camada espinhosa ou malpighiana e a camada basal ou germinativa, né? A camada basal germinativa é repleta de células com alta capacidade de divisão celular, que tem um fluxo em direção ao extrato córneo, para que elas possam repor as células do extrato córneo que são perdidas, né, diariamente, cerca de 6 a 14 gramas por dia. E de acordo com que elas vão migrando e chegando até o extrato córneo, elas vão se achatando e com o seu citoplasma repleto de queratina, elas morrem, né? E isso é muito importante, a multiplicação dessas células para repor as células do extrato córneo. Então, na camada basal, a gente tem queratinócitos ou corneócitos, né, produtores dessas
moléculas de queratina. Tem os melanócitos também, que dão cor à pele, tá? E a terceira e última barreira, né, seria a derme, porque na derme a gente já tem os vasos sanguíneos. Então, mesmo que um fármaco principativo venha a ser absorvido, ele chegando até a derme, ele já é capaz de exercer efeitos sistêmicos, caso ele seja absorvido para a corrente sanguínea, né? Um dos fatores que proporcionam resistência para a migração ou difusão de ativos na pele, além, né, das células da epiderme, derme, extrato córneo, seria o manto hidrolipídico. A gente tem um filme que recobre o extrato córneo formado de secreção lipídica, sebo e suor, formando uma emulsão do tipo água em óleo. Essa emulsão água em óleo na superfície da nossa pele, responsável por manter a hidratação, ela é chamada de manto hidrolipídico. Esse manto hidrolipídico, ele é formado por uma fase aquosa, constituída por água e minerais, provenientes da secreção das glândulas sudoríparas, e por uma secreção lipídica, proveniente da secreção das glândulas sebáceas. Isso forma um filme oclusivo sobre a pele, importantíssimo para manter a hidratação. Ele é constituído por diversos componentes, além de água e minerais, como os fatores de hidratação natural, glicosano, ceraminas, triglicerídeos, colesterol, tá? E também importante para manter a nutrição daquela flora residente ou permanente, impedindo que bactérias da flora transitória ou patogênica possam colonizar a pele. O manto hidrolipídico ou extrato córneo oferece uma barreira muito pouco efetiva para a penetração de ativos. Não tem muita significância como uma barreira que impeça a penetração de ativos, não. Ela é pouco significativa, principalmente devido à sua composição variável e pela sua falta de continuidade, né? Então, existem alguns pontos em que esse manto ou camada hidrolipídica, que não é celular, né? Ela é mais espessa do que em outras regiões da pele. Então, tem um papel pouco significativo por oferecer uma resistência para a migração ou difusão de ativos através da pele. Mas, ainda assim, deve ser levado em consideração. Esse manto ou camada hidrolipídica fica aqui na superfície do extrato córneo, onde a gente tem a liberação dos ductos de glândulas sudoríparas e de glândulas sebáceas. Os anexos cutâneos também poderão fornecer e deverão ser levados em consideração no que diz respeito ao desenvolvimento de formulações para serem aplicadas sobre a pele e permitir a difusão ou migração de ativos através dela. Esses anexos cutâneos, eles são representados pelas glândulas sudoríparas e pelos folículos pilosos e glândulas sebáceas, tá? Então, os anexos cutâneos são representados principalmente, né, aqui pela glândula sudorípara, com o seu duto de eliminação do suor na superfície da pele, e também pelos folículos pilosos que estão associados a duto de liberação das glândulas sebáceas. Então, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, que o duto de eliminação da glândula sebácea, que é o da glândula sudorípara, né, exercem um papel mais significativo como barreira para a migração ou penetração de ativos através da pele do que o manto hidrolipídico, mas ainda assim não é a barreira principal, não constituem as estruturas que fornecem a maior resistência para a penetração de ativos, não, tá? São pouco importantes do ponto de vista da absorção percutânea, já que constituem somente uma pequena proporção da superfície da pele. Quando um fármaco ou princípio ativo é capaz de penetrar por meio de glândulas sudoríparas, a gente chama de via transglandular. E via folículos pilosos e glândulas sebáceas é via transfolicular. Não tem um papel muito significativo e importante na penetração de ativos, não, tá?
Agora, o que deve ser levado em consideração com maior significado, importância e relevância no que diz respeito à penetração de ativos, porque essa é a principal barreira que o fármaco encontra para que ele possa difundir e migrar através da pele, são as células do extrato córneo e epiderme viva, né? Formada ali por queratinócitos, corneócitos. Essa camada, né, mais superficial da pele, no caso representada pelo extrato córneo, repleta de células queratinizadas, ela exerce uma barreira extremamente eficiente, impedindo a penetração de micro-organismos patogênicos e substâncias. Então, é uma barreira extremamente efetiva. Se essa pele não estiver escoriada, se ela não estiver lesionada, nem vírus, que são seres ultramicroscópicos, só o microscópio eletrônico permite a visualização, são capazes de penetrar por meio dessas células, porque elas estão altamente justapostas, aderidas, unidas umas às outras. Então, não é fácil você desenvolver formulações que proporcionem características que permitam a esse fármaco ou princípio ativo transpor, romper essa barreira, que é o extrato córneo, tá? É a via de maior importância, justamente porque o extrato córneo ele está distribuído, né, ao longo de toda a pele, tem de 10 a 15 micrômetros de espessura, formado de células achatadas e parcialmente dissecadas, que são as células em formato pavimentoso, de acordo com que elas migram da camada basal germinativa em direção ao extrato córneo, elas se achatam, ficam repletas de queratina e morrem, né? Que são os queratinócitos e os corneócitos. A penetração de fármacos de princípios ativos por meio de formulações aplicadas topicamente sobre a pele e que sejam capazes de migrar e difundir através dela, ocorre ou por entre as células, que é a via intercelular, ou passando por dentro das células, que é a via transcelular ou intracelular, tá? E a gente vai falar de características que os fármacos precisam apresentar para transpor e romper cada uma dessas barreiras. Então, olha lá. Aqui a gente tem uma representação daquelas diferentes camadas, né, que formam a epiderme. Aqui representada de uma maneira de uma espessura bem menor seria a derme. Logo após a derme, nós temos a camada basal ou germinativa. Ó, essa aqui, camada basal ou germinativa, repleta de células com alta capacidade de divisão celular, que vão migrando em direção ao extrato córneo para repor as células desse extrato que são perdidas diariamente, tá? Aqui a gente tem queratinócitos, corneócitos, melanócitos, que migram para a camada espinhosa ou malpighiana, que mantém a coesão entre as células da epiderme. Na camada granulosa, essas células já estão repletas de grânulos de queratina, passam a perder os componentes celulares, para que elas possam migrar para a camada ou extrato córneo, né? Aqui você ainda teria o extrato lúcido ou de transição apenas na palma das mãos e planta dos pés. Então essa camada córnea ou extrato córneo, formado por células achatadas, pavimentosas, mortas, dissecadas, ricas em queratina, elas são altamente unidas, justapostas, aderidas umas às outras, tá? Essa é a principal barreira que o fármaco ou princípio ativo precisa transpor para que ele possa migrar ou difundir através da pele. Essa migração ou difusão do ativo através da pele pode ocorrer por entre as células, que é a via intercelular, ou atravessando, passando por dentro das células, que é a via transcelular. Esse extrato córneo, 40% dele, né, quase metade, é de uma proteína que impermeabiliza e protege a pele contra arranhões e pequenos ferimentos, que é a queratina,
Ele tem também a mesma porcentagem em água. Então, 40% é queratina e 40% é água. E os outros 20% é de constituição lipídica, né? Então, a gente tem triglicerídeos, ácidos graxos livres, colesterol, fosfolipídios, ceramidas. Então, o extrato córneo ele tem uma constituição que se assemelha um pouco até mesmo ao manto hidrolipídico, né? Aquela camada que fica ali na superfície da pele, exercendo uma ação oclusiva e mantendo a hidratação natural da pele. O extrato córneo ele também não é só aquoso ou oleoso. Ele tem componentes aquosos e componentes o quê? E componentes oleosos. Então aqui nós temos uma representação das camadas, né, do extrato córneo, que são as mais significativas e que representam a maior barreira para que um fármaco principativo possa transpor, migrar e se difundir através da pele. Aqui está representada a via transfolicular, que seria via folículos pilosos e glândulas sebáceas, mas a gente tem também a via transglandular, tá? Que seria via dutos da glândula sudorípara. Mas as vias, por meio de anexos cutâneos, elas são pouco significativas como barreiras para a penetração de ativos. Então, a gente leva mais em consideração a capacidade do fármaco principativo de transpor as células do extrato córneo, né? Formada pelos queratinócitos ou corneócitos. Então, como eu disse para vocês, para transpor essa barreira, o fármaco principativo, ele pode atravessar por entre as células ou atravessa essas células passando por dentro delas, tá? Por entre as células é a via intercelular e por dentro das células é a via transcelular ou intracelular. Todas duas são as que exercem o papel mais significativo no que diz respeito à penetração de ativos através da pele, tá? Bom, o que é que nós temos ali como substâncias que oferecem resistência para a penetração de ativos? A via transcelular, ela vai ter como principal barreira a alta concentração de moléculas de queratina, aquela proteína altamente impermeabilizante, que protege a pele contra arranhões e pequenos ferimentos, e que as células do extrato córneo são repletas delas, e por isso que é uma camada de células mortas, porque o citoplasma fica tão repleto dessa proteína que eles perdem os outros componentes celulares. A via intercelular leva em consideração a composição de substâncias que a gente tem ali no meio intercelular, ou seja, entre uma célula e outra. Então, o que a gente vai ter nesse meio intercelular? Ah lá, entre a membrana de uma célula e outra, que é esse espaço intercelular, a gente vai ter ali uma constituição de diferentes tipos de substâncias. Nós temos ali água, formando a porção aquosa desse espaço intercelular. E também componentes lipídicos do tipo colesterol, triglicerídeos, ácidos graxos livres, ceramidas, que é formado por um álcool graxo, a esfingosina, unido a ácidos graxos de cadeia longa, por meio de uma função amida, daí o nome ceramida, tá? Mas faz parte também da constituição lipídica desse espaço intercelular. Então, nas estratégias ou tecnologias de desenvolvimento de formulações em que o fármaco principativo precisa difundir por meio da pele, tem que ser levado em consideração o seu coeficiente de partição óleo-água. Porque esse fármaco principativo ele não pode ter altíssima solubilidade em água e nem altíssima solubilidade em gordura, em lipídios. Ele precisa ter um coeficiente de partição adequado
Porque o espaço intercelular, ele é formado tanto por componentes aquosos, representado por água, alguns minerais, e componentes lipídicos ou oleosos, como colesterol, triglicerídeos, ácidos graxos livres e ceramida. O extrato córneo oferece a maior barreira ou resistência a ser transposta para a difusão e migração de ativos através da pele, tá? Porque ele ocorre de maneira uniforme ao longo de toda a extensão da nossa pele, né? E, portanto, devido à constituição lipídica bastante considerável dos componentes do espaço intercelular, ele acaba exercendo um papel determinante na primeira etapa de absorção. Então, esses componentes lipídicos do tipo ceramidas, triglicerídeos, colesterol e ácidos graxos livres constituem, né, o fator determinante para a penetração ou migração de ativos através da pele. Uma vez que o fármaco ou princípio ativo tenha tido a capacidade de atravessar o extrato córneo, seja por entre as células, que é a via intercelular, ou por dentro das células, que é a via transcelular, mas, mesmo atravessando o extrato córneo, ficando retida a epiderme profunda ou viva, a gente diz que houve penetração do fármaco ou princípio ativo. Se ele atravessou o extrato córneo, a epiderme profunda ou viva, e chegou até a derme sem ocorrer absorção do fármaco ou princípio ativo para a corrente sanguínea, ele apenas permeou a pele, sofreu permeação. Se atravessar extrato córneo, epiderme viva, chegar até a derme, ser absorvido para a circulação sanguínea, né? Disse que esse fármaco é capaz de exercer efeitos sistêmicos, então ele foi absorvido. Então foi o que nós vimos na introdução da aula. Penetração, o fármaco fica retido à epiderme. Permeação, ele chega na derme sem atingir vasos sanguíneos. Absorção, atravessa a epiderme, derme, e na derme ele sofre, ele é capaz, né, de passar para a corrente sanguínea e exercer efeitos sistêmicos. Penetração geralmente é o objetivo de cosméticos, permeação de cosmecêuticos ou dermocosméticos e absorção o de medicamentos. Então a via de maior significância, de maior importância e relevância para a migração e difusão de ativos através da pele é a via transepidérmica, que pode ocorrer por entre as células, que é a via intercelular, ou por dentro das células, que é a via intracelular ou transcelular, tá? Então, a via intercelular, o fármaco princípio ativo penetra por entre as células do extrato córneo, e intracelular ou transcelular passando por dentro das células. É a via de maior importância e relevância para a migração e difusão de ativos através da pele, tá? Exercem um papel menos significativo na penetração de ativos por não ocorrerem de forma homogênea, né, ao longo da pele, os seus anexos cutâneos. E aí a gente tem a via por meio de folículos pilosos ou glândulas sebáceas, que é a via transfolicular. E a via por meio de glândulas sudoríparas, que é a via transglandular. A de maior importância para a penetração, né, migração, difusão de ativos através da pele é a intra e a intercelular. Tá? Entre a transfolicular e a de glândulas sudoríparas, a transfolicular exerceria um papel de maior relevância do que as glândulas sudoríparas. Então, aqui, né, 1, 2, 3 está em ordem decrescente de importância para a migração e difusão de ativos através da pele. Mais importante é a via transepidérmica, em segundo lugar a transfolicular e por último a transglandular.
Então, pessoal, novamente, só para que fique bem fixado, nós temos diferentes vias de migração e difusão de ativos através da pele, tá? A via que exerce maior significado e importância, que são as barreiras que são levadas em maior consideração e que é aonde os fármacos ou princípios ativos são capazes de atravessar em maior concentração, é a via transepidérmica, que pode ocorrer por entre as células, que é a via intercelular, ou por dentro das células, que é a via intra ou transcelular, né? Aqui deve ser levada em consideração a constituição tanto do interior dessas células quanto desse espaço intercelular. O interior das células é repleto de queratina, que é uma proteína que impermeabiliza a pele, protege contra arranhões e pequenos ferimentos. Então, é basicamente uma composição aquosa, né? Hidrofílica, que tem até certa afinidade pela água. Já no espaço intercelular, a gente teria ali uma dispersão formada por componentes aquosos, representados pela água e substâncias nela dissolvidas, e componentes lipídicos, graxos, né? Como o colesterol, os triglicerídeos, ácidos graxos livres e as ceramidas. Como vias de menor importância para a penetração de ativos, nós temos a transglandular, que seria a penetração de ativos por meio de dutos da glândula sudorípara, e a transfolicular, por meio de folículos pilosos e duto de glândulas sebáceas. Apesar do extrato córneo, né, ou via transepidérmica, representar a maior barreira para a migração ou difusão de ativos através da pele, ela é a de maior significado devido à sua extensão ao longo da pele. As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, elas têm uma distribuição esporádica, né? Elas não têm uma distribuição uniforme ao longo de toda a extensão da pele. Por isso que elas exercem uma menor significância e relevância para a difusão de ativos. Bom, nós temos ainda alguns fatores biológicos relacionados à própria pele e que vão favorecer ou dificultar a migração e a difusão do ativo através dela. Um dos fatores biológicos relacionados às próprias características da pele e que afetam na penetração de ativos e que deve ser levado em consideração é a espessura desta pele. Nós temos, ao longo da extensão da constituição da pele no nosso corpo, regiões em que essa pele é mais espessa do que em outras, tá ok? Por exemplo, palma das mãos e planta dos pés, ela é chamada de pele glabra ou espessa, porque ela tem uma camada na epiderme a mais, que é o extrato lúcido ou de transição, né? Mas, de um modo geral, mesmo a pele delgada ou pelificada, que não é a glabra, né? Que não é a da palma das mãos e planta dos pés, que aí fazia parte a pele da cabeça, dos troncos, dos membros, ainda assim existirão regiões em que ela será mais espessa do que em outras, mesmo ela fazendo parte da pele, do mesmo tipo de pele, né? Que é a delgada ou pelificada. Então, por exemplo, a pele de região dos genitais, ela é menos espessa do que a pele de outras regiões do corpo. Então, os genitais, eles oferecem a menor barreira para a migração ou difusão de ativos através da pele. Depois dele vem as áreas da cabeça. Então, por exemplo, a pele da região facial, do couro cabeludo. É uma pele cuja espessura só é maior do que a dos genitais. Então, os genitais é aquela região da pele em que eu teria a maior capacidade de migração ou difusão de ativos através da pele. Depois vem as áreas da cabeça, né? E tanto a aplicação de cremes faciais, isso é levado em consideração, porque é uma região de pele mais fina. Nós temos também a aplicação tópica de alguns
medicamentos do tipo minoxidil. O minoxidil é aplicado topicamente, a solução alcoólica dele, devido à sua grande capacidade de migração em virtude de ser uma pele de espessura mais fina. Só é mais grossa do que a dos genitais. Depois vem a pele do tronco, que aí ela já seria mais espessa do que as áreas da cabeça do que dos genitais, então já oferece uma resistência maior para a penetração de ativos. E a pele mais espessa que a gente tem, que ofereceria a maior resistência para a penetração de ativos, é aquela presente nos membros, tá? As condições da pele influenciam muito na difusão ou na penetração de ativos através dela. Claro que uma pele íntegra, sem que esteja com algum ferimento, sem que ela esteja ferida ou sem que ela esteja escoriada, ela vai oferecer uma resistência muito maior para a penetração de ativos do que uma pele que esteja lesionada, né? A idade também vai muito influenciar na capacidade de absorção de ativos através da pele. Porque a idade, ela vai refletir na hidratação, no metabolismo, né? E em outras características da pele. Então, com o tempo, a atividade de glândula sebácea, glândula sudorípara diminui. Consequentemente, a hidratação e o metabolismo dessa pele, ela tende a diminuir. E isso, no que diz respeito à migração ou penetração de ativos, é um efeito negativo. Tá? Ou seja, quanto mais idosa for a pele, menos eu favoreço a penetração ou migração de ativos através dela. Por quê? Porque quanto mais hidratada a pele, mais edemaciada ela tiver, melhor para a migração ou permeação de ativos através dela. A pele mais jovem, o fluxo sanguíneo, ele é mais intenso. Fluxo sanguíneo mais intenso traz mais calor, favorece ou estimula o metabolismo. Regiões da pele com irrigação sanguínea e metabolismo mais elevado tende a aumentar a temperatura da pele. Isso favorece a penetração de ativos porque aumenta o grau de agitação das partículas aplicadas topicamente sobre a pele, aumentando a colisão entre elas, o que favorece o processo de difusão, né? O transporte de substâncias que utilizam a própria energia cinética das moléculas de colisão entre elas para o seu transporte. Então, esses são todos fatores que vão influenciar na penetração de ativos. A espessura, quanto menos espessa a pele, maior a possibilidade de difusão e penetração do ativo através dela. Tá? Quanto menos espessa ela for, quanto mais espessa, maior será a resistência. A pele dos membros é a mais espessa, dos genitais a menos espessa. A pele íntegra, sem estar coriada, escoriada, lesionada ou ferida, ela oferece mais resistência. No que diz respeito à idade, né? Quanto mais jovem for a pele, maior a hidratação, o metabolismo e a irrigação sanguínea dessa pele e, consequentemente, melhor será a migração e difusão de ativos através dela. Fatores relacionados ao fármaco e à forma farmacêutica. Então, agora, nós vamos analisar características relacionadas à formulação propriamente dita, que vai vincular um fármaco ou princípio ativo que tenha como função ser aplicado topicamente. Quais as características relacionadas a essa formulação e que vão interferir na difusão e na migração de ativos através da pele? Primeiramente, nós temos o gradiente de concentração. A gente tem um movimento natural de transporte, pessoal, chamado de transporte passivo, em que não há gasto de energia, em que as substâncias tendem a sair do meio onde elas estão mais concentradas para o meio onde elas estão o quê? Menos concentradas. Esse transporte é chamado de difusão e ele leva em consideração o grau de agitação térmica das partículas. Esse grau de agitação, ele envolve a colisão entre as partículas daquela substância, de modo que, no meio onde elas estejam mais concentradas, essa colisão ela é mais intensa
Se essa colisão ela é mais intensa, as partículas tendem a ser transportadas para um meio onde elas estão em menor concentração, utilizando-se para isso da própria energia térmica de agitação ou colisão dessas moléculas. Então, se você aplica uma formulação com determinado ativo sobre a pele, ele tende a migrar, ele tende a se difundir por meio da pele, porque ele vai tender a sair do meio onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. A área de aplicação da formulação na pele, consequentemente, quanto maior a área de aplicação, ou quanto maior a superfície de aplicação do produto na pele, maior será a migração ou difusão desse ativo através da pele. Toda vez que a gente aumenta a superfície de contato ou área de absorção, a gente tende a favorecer a migração, a difusão, né, de determinada substância, né? Então, quanto maior a área ou superfície de aplicação, maior a quantidade de fármaco ou princípio ativo absorvido. No que diz respeito à molécula do fármaco ou princípio ativo propriamente dito, que precisa, né, migrar e se difundir através da pele, quanto maior o peso molecular dessa substância, ou seja, quanto maior a constituição dos seus átomos, maior será a dificuldade desse fármaco ou princípio ativo migrar ou se difundir pela pele. E isso é uma coisa óbvia, uma vez que quanto maior a molécula, maior será a dificuldade para que ela possa se difundir por meio da pele, né? Então, menor peso molecular significa maior absorção. O que significa isso? Menor peso molecular. Quanto menor o tamanho da molécula, mais eu favoreço a absorção dela por meio da pele. Por quê? Porque ela vai ter mais facilidade por atravessar a célula ou passar por entre as células do extrato córneo, né? Os queratinócitos e corneócitos. O grau de ionização, o grau de ionização também das moléculas vai interferir na penetração delas e a sua difusão na pele. Se a substância estiver na sua forma não ionizada, não carregada eletricamente, não polarizada, ela vai ter uma maior capacidade de penetração, absorção, permeação através da pele. Na forma ionizada, polarizada, com cargas elétricas, nós vamos ter uma dificuldade maior para que essa substância seja capaz de migrar, para que essa substância seja capaz de ser difundida pela pele. Isso porque nós vimos que a parte lipídica, o componente lipídico é considerado determinante na primeira etapa de absorção. E se os componentes lipídicos são os fatores determinantes nessa primeira etapa da migração ou difusão do ativo através da pele, moléculas carregadas eletricamente não têm afinidade por lipídios, por gordura. Não são substâncias lipofílicas, hidrofóbicas, lipossolúveis. Na forma não ionizada, elas terão uma lipossolubilidade maior, tá? Então, por isso que moléculas não ionizadas, elas tendem a penetrar mais facilmente do que moléculas ionizadas, que têm a sua penetração, a migração ou a sua difusão por meio da pele diminuída. Outros fatores que devem ser levados em consideração no que diz respeito ao fármaco, né, e à forma farmacêutica propriamente dito, é a sua solubilidade e o seu coeficiente de partição óleo-água, né? Então, deve ser levado em consideração a solubilidade do fármaco ou princípio ativo em água, representado por esse sistema B. Por quê?
Porque quanto mais solúvel for a substância, melhor a sua capacidade de dissolver na fase aquosa da pele, né? E, consequentemente, isso favorece a difusão ou a migração de ativos através da pele. Mas o coeficiente de partição óleo-água também é importante, né? Uma vez que nós vimos que a pele tem componentes aquosos, principalmente naquele espaço intercelular, e componentes oleosos, como as ceramidas, os triglicerídeos, o colesterol, os ácidos graxos livres, né? Então, a solubilidade aquosa, que seria a capacidade de dissolução da substância em água, determina a concentração presente no local de absorção, favorecendo a migração e a difusão do ativo. O coeficiente de partição influencia a velocidade de transporte através do local de absorção. Uma vez que, quanto maior o coeficiente de partição óleo-água, maior a capacidade de se difundir, de se migrar, né, de transpor as células do extrato corpóreo. Uma outra característica muito importante que deve ser levada em consideração nas estratégias de desenvolvimento de formulações para aplicação de ativos topicamente na pele é a sua liberação. E isso está intimamente relacionado à afinidade relativa do fármaco em relação ao veículo e à pele. Toda vez que você for desenvolver uma formulação de aplicação tópica, o recipiente, o veículo no qual o fármaco vai ser incorporado para obtenção da forma farmacêutica, ele tem que ter maior afinidade pela pele do que pelos veículos ou recipientes da forma farmacêutica. Porque senão esse fármaco principativo não é liberado da forma farmacêutica para interagir com a pele. Ele vai tender a se interagir muito mais com a formulação do que com a pele propriamente dita, né? Então, por exemplo, pomadas, que são formas farmacêuticas muito lipofílicas, lipossolúveis, hidrofóbicas, o ideal não é vincular um fármaco com alta lipossolubilidade. Por quê? Óleos, gorduras, substâncias lipídicas terão afinidade e interações entre si. O ideal é eu vincular o fármaco com um certo grau de lipossolubilidade, mas também que tenha características de hidrofilicidade, de afinidade pela água, para que ele, ao ser aplicado pela pele, possa facilmente ser liberado dessa forma farmacêutica, por não ter tanta afinidade pela parte lipofílica daquela pomada e interagir com componentes aquosos da pele. Isso é complexo, né? Às vezes parece meio contraditório, mas é importantíssimo nas estratégias de desenvolvimento de formulações que venham a ser aplicadas topicamente na pele. Aí, claro, se a pomada for muito lipofílica e eu for vincular um fármaco, né, que tenha baixa lipofilicidade e tenha um certo grau de afinidade pela água, eu vou ter que usar um umectante para facilitar a vinculação e a dispersão desse princípio ativo na formulação, mas ao mesmo tempo, quando ele for aplicado sobre a pele, que ele possa ter alta afinidade pela mesma, ao invés de interagir apenas com a forma farmacêutica. As formas farmacêuticas também, a capacidade de oclusividade delas vão favorecer em maior ou menor proporção a migração e a difusão do ativo através da pele. O que acontece, pessoal? O poder oclusivo é aquela capacidade que as substâncias da forma farmacêutica têm de formar um filme lipofílico na superfície da pele, impedindo que a água da camada hidratante natural possa evaporar para o ambiente externo. Esse filme lipofílico, com seu alto poder de oclusão, retém a água entre o filme lipofílico e a camada córnea, aumentando a hidratação dessa camada córnea, tornando essa pele mais edemaciada e favorecendo a penetração de quê? A penetração de ativos, tá? É por isso que as pomadas, elas tendem a favorecer melhor a migração e difusão de ativos através da pele do que o creme e do que o gel.
Porque a pomada ela é muito rica em componentes lipofílicos, lipossolúveis, em matérias graxas, que têm um alto poder de oclusão, retendo a água entre a aplicação, né, da camada da pele e a pele propriamente dita, aumentando a hidratação da mesma, edemaciamento e favorecendo a penetração do ativo. O creme tem um poder de oclusão menor, mas ele tem uma sensação mais agradável ao toque, justamente porque ele é menos oleoso, ele é menos oclusivo, porque creme é uma dispersão farmacêutica que não tem só matérias graxas, tem uma fase aquosa e uma fase oleosa. Ele tem um poder oclusivo? Tem, mas geralmente é menor do que a da pomada. Agora, dentre todos, o que tem o menor poder oclusivo é o gel. O gel, o poder oclusivo dele é tão pequeno que ele é a forma farmacêutica de eleição para peles oleosas e acneicas. Justamente por não proporcionar oclusão e, inclusive, obstrução de dutos de glândulas sebáceas, né, com risco de aumentar a secreção lipídica e a proliferação de bactérias relacionadas à acne, é que o seu poder oclusivo é muito baixo. Mas para a penetração de ativos, isso não é uma característica vantajosa. O gel ele só é utilizado para o tratamento superficial de tecidos, porque a capacidade que ele tem de oclusão é muito baixa. Então, com isso, ele tende a não edemaciar tanto a pele e não favorecer a penetração de ativos vinculados por meio de géis, tá? A não ser que seja um gel transdérmico, porque aí ele vai ter que ter propriedades que propiciem a absorção do fármaco ou do princípio ativo, né? Por isso que gel vai em peles oleosas, porque a pele oleosa, por si só, o manto hidrolipídico, ele já tem muita quantidade de sebo, de componentes lipídicos. Então, a pele por si só, ela já tem uma capacidade oclusiva, né, bastante eficiente. O que deve ser muito levado em consideração é o tipo de princípio ativo, tipo de fármaco que vai ser vinculado numa determinada formulação ou preparação cosmética, adequando aquela formulação conforme os sítios de ação, conforme o local de ação onde eu queira, onde eu pretenda que aquele fármaco ou princípio ativo atue, né? Então, por exemplo, sabonetes, os sabões ou detergentes de um modo geral, os filtros solares, repelentes de insetos, formulações do tipo petrolato, aquela vinculada em petrolato líquido, né, que é o óleo mineral, ou petrolato branco, que é a vaselina. O local de ação desses fármacos ou desses ativos é a superfície da pele. Então, o objetivo aqui é apenas o que? A penetração. É chegar no extrato córneo e, no máximo, se atravessar o extrato córneo, ficar retido na epiderme profunda ou epiderme viva, sem chegar em derme, tá? Hidratantes e agentes queratolíticos devem ficar restritos à camada córnea. Os agentes queratolíticos, eles promovem a lise da camada queratinizada do extrato córneo, que é repleta de queratinócitos e corneócitos, né? Então, os queratolíticos, eles diminuem aquela justaposição, aquela junção, aquela união dos queratinócitos dos corneócitos da camada córnea. Por isso que, por vezes, eles têm uma capacidade exfoliante, né? Eles atuam na remoção de camadas mortas. Então, ali a gente tem umas especializações de membrana que torna essa barreira altamente impermeável. Por isso que nem vírus consegue penetrar na célula íntegra, né? Ou na pele íntegra. E os agentes queratolíticos, eles desfazem essas especializações de membrana, aquelas zonas de oclusão, os desmossomos, tá? Existem fármacos ou princípios ativos que precisarão de ter afinidade pela água, porque o seu sítio de ação é sobre o duto da glândula sudorípara. É o caso dos sais de alumínio, que são excelentes antiperspirantes, né? O cloridroxialontoinato de alumínio, por exemplo. Existem alguns fármacos ou princípios ativos, como anestésicos locais, esteroides e aqueles também derivados de vitamina A, como retinoides, e um exemplo é a isotretinoína, que precisam atravessar o extrato córneo e chegar até a epiderme profunda ou epiderme viva, tá?
exercendo ali a propriedade de bloquear a condução de impulso nervoso, no caso de anestésicos locais, como é o caso, a cocaína, ela tem essa capacidade de ser um anestésico local quando aplicada topicamente, tá? Isotretinoína, né, que é capaz de causar uma atrofia do duto da glândula sebácea, por isso que é muito utilizado no tratamento da acne, né? Outros fármacos ou princípios ativos podem ter como sítio de ação as células basais da epiderme, então na camada basal germinativa, onde os queratinócitos ou corneócitos se dividem. É o caso de agentes citotóxicos, antineoplásicos, como o metotrexato, utilizado no tratamento do câncer de pele, porque o câncer nada mais é do que uma multiplicação ou proliferação desordenada de células da camada basal ou germinativa, que já tem uma capacidade de divisão muito elevada, mas ela tem que ser controlada, né? Perdeu essa capacidade de divisão, começam a aparecer aquelas verrugas, aquelas pintas, né, de borda irregular, que vão aumentando com o tempo, e ali provavelmente está no desenvolvimento de um câncer de pele. Então, um agente citotóxico atuando ali naquela camada vai diminuir a proliferação dessas células. Quando o sítio de ação é a corrente sanguínea, a gente diz que o fármaco tem que ser absorvido, né? Atravessar extrato córnea, epiderme viva, chegar na derme e da derme atingir a circulação sistêmica. Então, esse é o caso dos PETs, adesivos transdérmicos, dos géis transdérmicos, em que é comum você vincular vasodilatadores como a nitroglicerina, no caso de angina, né? Alguns analgésicos opioides, dentre outros. É comum hormônios anticoncepcionais, né? Alguns antihipertensivos, como a clonidina. E topicamente também a gente pode ter a aplicação de anti-inflamatórios não esteroidais em tecidos musculares locais, no caso de uma dor muscular, né? Uma distensão muscular. Bom, nós temos características relacionadas à própria pele, características relacionadas ao ativo que vai ser aplicado topicamente na pele e características relacionadas à própria forma farmacêutica no que diz respeito à difusão ou migração de ativos através da pele. Entretanto, existem algumas estratégias que eu posso utilizar para favorecer a penetração ou migração desse ativo, que são chamados promotores de absorção percutânea. O que esses promotores de absorção percutânea fazem? As nossas membranas celulares, as nossas membranas biológicas, né, elas são formadas por uma bicamada fluida de fosfolipídios, com as cabeças polares voltadas para o lado externo e para o lado interno da célula, e as caudas graxas apolares em contato íntimo umas com as outras nessa região mediana. Num padrão de ordenamento, organização altamente eficiente. Os promotores de absorção percutânea, que vão favorecer a migração ou difusão do ativo através da pele, eles irão desestabilizar. Eles vão causar um desordenamento, um desempilhamento desses fosfolipídios constituintes da membrana, como vocês estão vendo aqui. Você perde esse grau de ordenamento, de empilhamento, de organização e, consequentemente, você acaba favorecendo a migração do ativo do que ele atravessar essa barreira aqui, que vai ser muito mais dificultosa, tá? Então, os promotores de absorção ou permeação cutânea desestabilizam, né, as membranas dos queratinócitos ou corneócitos, que tem essa constituição fosfolipídica, do extrato córneo e das demais camadas da epiderme. Os promotores de absorção ou permeação cutânea podem ser do tipo químicos, substâncias químicas que favorecem a penetração do ativo, ou métodos físicos, com a utilização de equipamentos, tá? Que a gente vai falar de cada um deles e que favorecem essa migração e difusão de ativos por meio da pele. Os promotores de absorção percutânea químicos, eles são constituídos por substâncias químicas
que vão favorecer o desordenamento, o desempilhamento, vão desestabilizar as membranas fosfolipídicas dos queratinócitos e corneócitos do extrato córneo, né, das células ou queratinócitos do extrato córneo, para favorecer a penetração de ativos. Esses promotores químicos são substâncias que vão induzir a um dano reversível ou alteração físico-química nas células, né, queratinócitos e corneócitos do extrato córneo, de modo a reduzir a resistência dessa camada à difusão de ativos através da pele. Exemplo desses tipos de substâncias que vão induzir a esse dano, né, e reduzir a resistência da camada de difusão ou penetração de ativos através da pele. Nós temos os tensoativos, surfactantes ou moléculas detergentes, que têm, inclusive, uma composição química semelhante ao dos fosfolipídios, com uma cabeça ou cauda polar e uma cauda graxa, o quê? Apolar, com afinidade por gordura, e a cabeça polar com afinidade pela água. Os detergentes, por terem características químicas muito semelhantes ao do fosfolipídio, eles vão interagir com a membrana celular ou plasmática, ou melhor, vão interagir com as moléculas de fosfolipídio dessas membranas e, consequentemente, isso vai desempilhar, desordenar, desestabilizar essas membranas, favorecendo a penetração do ativo. Entretanto, eles tendem a ter um certo grau de irritação na pele, justamente porque as membranas biológicas, elas fazem com que as células sejam compartimentos fechados, mantenham a homeostase no meio intracelular, e se você causa um dano, né, ou alteração físico-química na membrana dessas células, consequentemente, você pode exercer um efeito irritante, né? Bom, exemplos de tensoativos surfactantes ou moléculas detergentes, tem o lauril sulfato de sódio. Então, ó, a gente tem uma cauda graxa com 12 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa é a cauda graxa ou apolar. Do detergente. O sulfato é a parte polar da molécula, porque como fosfolipídio, a gente tem uma cabeça polar e uma cauda graxa. Então, lauril sulfato de sódio, a cauda graxa derivada do ácido láurico, daí lauril é a parte apolar, né? Sulfato é a parte polar de sódio. Sódio é o neutralizante, tá? Então, esse aqui é um tensoativo aniônico. A carga que fica ligada à cauda graxa é negativa. O sódio, ele só é utilizado aqui para neutralizar essa carga negativa. Mas a hora que entra na presença de água ou em solução aquosa, o sódio sai, né? O que fica na molécula é a carga negativa. Então, o lauril sulfato de sódio é um tensoativo aniônico, tá? Ele é altamente irritante. Ele é um poro que você vai pesar ele até mesmo para mucosa nasal, mucosa ocular, que são regiões de pele mais sensível, né? Porque as mucosas não é epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Seco é um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, é úmido, né? Glucosato sódico, olha lá, essas caudas, né? Ou essas cadeias carbônicas muito extensas, muito longas, que dão a característica apolar ou lipofílica da molécula. Sulfato, de novo, né? Então, é um tensoativo aniônico. E o sódio apenas como um neutralizante dessa carga negativa. Mas na presença de água, ele sai e fica a parte negativa representada pelo sulfato. É também um surfactante, que desestabiliza, desordena as membranas de células e favorece a penetração de ativos. Por isso que é um promotor de penetração ou permeação de ativo. Solventes, né? Solventes são moléculas higroscópicas, né? Ou seja, moléculas com alta capacidade de absorver moléculas de água. Isso aumenta a hidratação da pele. Se a pele está mais hidratada, ela fica edemaciada, ela fica altamente embebida, e isso facilita a migração, a difusão de substâncias vinculadas.
tá? Dos principais solventes, né, com essa alta capacidade de edemaciamento, embebimento da pele e hidratação é a própria água. Esses solventes, se não for a água, eles terão alta afinidade pela água, serão altamente polares, dotados de carga elétrica, como o DMSO, que é o dimetil sulfóxido. Nós temos também como exemplos de solventes altamente higroscópicos, que aumentam a hidratação, embebimento e edemaciamento da pele, o propileno glicol, o polietileno glicol. E ainda nós temos como solventes também o miristato de isopropila e o palmitato de isopropila, tá? Miristato de isopropila, né? Esse aqui é o grupamento isopropil, que tem 3 carbonos, 1, 2, 3, aqui ó, isopropil. Então, por isso que nas duas moléculas eu tenho isopropila. Unidos a uma parte graxa derivada do ácido mirístico, que tem 13, 14, 15 carbonos, né? E essa aqui é a derivada do ácido palmítico, que vai ter 11, 12, 13 carbonos, tá? Daí palmitato, que vem do ácido palmítico, e miristato, que vem do ácido mirístico, né? E o que une esse ácido ao isopropil é uma função do tipo éster, C-O-O. Então, toda vez que você ver esse sufixo ato, miristato de isopropila, palmitato de isopropila, é porque significa que você tem uma função éster na molécula, tá? Os queratolíticos são promotores químicos de migração ou difusão de ativo através da pele. São moléculas que promovem a lise, o rompimento dos queratinócitos ou corneócitos. E isso favorece a penetração e migração do ativo. Por quê? Porque você causa um dano, né, nas células, queratinócitos e corneócitos do extrato córneo, reduz a resistência dessa camada à difusão ou transporte do ativo, né? Esses agentes aí são aqueles que geralmente vão naquelas especializações de membrana do tipo desmossoma e zona de oclusão, que mantém as células do extrato córneo altamente justapostas, aderidas e unidas umas às outras e favorece, né, o transporte do ativo. Nós temos como exemplos de agentes queratolíticos o ácido salicílico, é um excelente agente queratolítico e eles são muito úteis, inclusive no tratamento da acne, porque a acne ela é uma desregulação da unidade pilosebácea, né? Então você tem uma alta atividade da glândula sebácea associada a uma hiperqueratinização folicular. Então você tem uma obstrução do duto da glândula por uma camada de queratinócitos ou do extrato córneo muito espessa que não permite a extrusão do sebo da glândula sebácea. Aí a Propionibacterium acnes, que é uma bactéria, juntamente, por vezes, menos comumente com um fungo, que é o Pityrosporum ovale, passam a se alimentar daquele sebo e elas se multiplicam muito rapidamente. E aí são micro-organismos altamente quimiotáticos, que atraem células do sistema imune. Aí o sistema imune fagocita essas bactérias, esses micro-organismos. Aí você tem restos de toxinas do micro-organismo com dos macrófagos, neutrófilos e forma aquela estrutura altamente purulenta, aquela espinha dolorida interna que é o comedão, né? Agentes queratolíticos, eles vão ajudar na remoção de camadas do extrato córneo, favorecendo a desobstrução do duto da glândula sebácea e, consequentemente, diminuindo o acúmulo dele, né? O ácido salicílico é um exemplo. A ureia acima de 20%, tá? Abaixo de 20% a ureia é apenas hidratante. Acima de 20% ela já tem ação queratolítica.
Os agentes anfifílicos são aqueles, né, constituídos por moléculas tensoativas, semelhante aos fosfolipídios, que tem uma cabeça, né, ou cauda, uma cabeça polar e uma cauda graxa ou apolar, e vão ser capazes de vincular ativos por meio de micelas ou lipossomas, tá? A micela é como se fosse uma camada de moléculas fosfolipídicas dobradas sobre si mesma. Cada fosfolipídio desse, quimicamente dizendo, tem essa característica de ter uma cabeça polar com afinidade pela água e duas caudas graxas ou apolares com afinidade por gordura, tá? Quando você tem uma camada de fosfolipídios e ela dobra sobre si mesma, você tem uma micela, tá? Agora, quando você tem uma dupla camada de fosfolipídios e ela dobra sobre si mesma, aí você tem o que a gente chama de lipossoma, tá? Olha lá, o interior da micela, ele é hidrofóbico. Então, a gente vai vincular fármacos lipofílicos lipossolúveis nas micelas. Agora, o interior do lipossoma, ele é hidrofílico. Então, ele vai vincular fármacos que sejam polares, com afinidade pela água, né? Devido às características de composição, né? O lipossoma é uma dobra de uma bicamada de fosfolipídios. A micela é uma dobra de uma camada única. Por isso que o interior dela é hidrofóbico e do lipossoma é hidrofílico. Independente de ser micela ou lipossoma, por terem constituição semelhante ao das membranas biológicas, eles acabam constituindo meios para vincular e favorecer a migração, difusão de ativos através da pele. Promotores de absorção físicos. Os promotores físicos, eles não são substâncias químicas que levarão a uma indução de um dano reversível ou alteração físico-química em células do extrato córneo para favorecer a difusão ou transporte de ativos através da pele. Os métodos físicos, a gente vai dispor de alguns aparelhos ou equipamentos que favorecerão essa penetração ou essa migração de ativos através da pele. O primeiro promotor físico de penetração, absorção ou permeação cutânea que nós temos, pessoal, é a eletroporação. Em todos os fatores ou promotores físicos de absorção, a gente vai fazer um uso de um equipamento, tá? Esse equipamento do tipo eletroporação, ele vai ser utilizado por meio de eletrodos que vão ser colocados sobre a pele com a formulação que contém o fármaco ou princípio ativo para favorecer a penetração através dele. Então, você vai ter eletrodos, que são esses aqui, sobre os quais você vai aplicar sobre a pele um gel com aquele fármaco ou princípio ativo, e depois você vem com o eletrodo sobre essa pele, tá? Então, para fazer o uso do aparelho de eletroporação, você vai aplicar sobre a pele um gel contendo, né, os ativos, os fármacos, os ativos, os princípios ativos que você requeira a aplicação dele sobre a pele, e com esses eletrodos você vai ligar o equipamento. O equipamento, né, o aparelho de eletroporação, ele vai gerar pulsos curtos de alta voltagem. Esses pulsos curtos de alta voltagem, eles vão ultrapassar a barreira da membrana celular, promovendo um rearranjo estrutural. E esses pulsos curtos de alta voltagem, ao promoverem um rearranjo estrutural da membrana celular, eles vão criar uns canais aquosos ou poros, devido à aplicação do campo elétrico desses pulsos curtos de alta voltagem
nesta membrana. E por meio desses canais aquosos ou poros, o ativo presente ali naquele gel, ele vai encontrar um caminho, um meio para migrar ou para se difundir por meio da pele de maneira muito mais facilitada do que se a pele estivesse na sua forma íntegra, sem ter sido submetida a esses pulsos curtos de alta voltagem, tá? Então, esses pulsos curtos de alta voltagem, gerados pelo eletrodo do equipamento de eletroporação, ele leva a um rearranjo na membrana celular das células da camada córnea, levando à formação de canais aquosos, que vão em muito favorecer a difusão ou o transporte de ativos por meio da pele, tá? Existem inúmeros artigos que já comprovaram que alguns ativos ou princípios ativos, quando aplicados topicamente na pele por meio de um gel, vão ter a sua difusão ou a sua migração ou transporte por meio da pele altamente favorecidos com o uso de um equipamento de eletroporação, tá? Um dos exemplos é o metotrexato. Então, o metotrexato é um quimioterápico, um antineoplásico, né? Utilizado no tratamento do câncer de pele, porque é uma molécula citotóxica. Ela é tóxica para a célula. Então, se só aplicados por meio de um gel, de uma pomada ou de um creme, você vai ter uma determinada migração ou difusão desse ativo na pele. Mas com o uso de um equipamento de eletroporação, você cria aqueles canais aquosos e favorece muito a penetração dele, né? E quanto melhor ele penetrar, melhor, porque ele precisa chegar lá, atravessar o extrato córneo, as camadas da epiderme viva e chegar lá na camada mais profunda, que é a camada basal germinativa, que é onde as células se multiplicam. E no caso do câncer, ali elas estão em multiplicação desordenada, né? O metotrexato, pessoal, ele inibe uma enzima, tá? A dihidrofolato redutase, que converte o ácido dihidrofólico em ácido tetrahidrofólico. Qual que é a importância disso? O ácido tetrahidrofólico ele é um carreador de cadeias carbônicas para sintetizar bases nitrogenadas púricas, adenina e guanina. Se você inibe a enzima que converte ácido dihidrofólico em ácido tetrahidrofólico e ele é um carreador de cadeias carbônicas para a síntese de adenina e guanina, havendo uma diminuição dessas bases nitrogenadas, a célula não tem a capacidade de duplicar seu material genético. Porque o DNA tem bases púricas, adenina, guanina e pirimídicas, citosina e timina. Faltando essas bases, não há duplicação de material genético, não há multiplicação celular. E isso, no caso do câncer, é importante, porque o câncer é uma multiplicação desordenada de células. Essa multiplicação desordenada de células no câncer de pele é que leva à formação daquelas pintas que vão de crescimento descontrolado, verrugas, tá? O aciclovir, né, que é um fármaco ou princípio ativo de características no tratamento daquelas vesículas repletas daquelas vesículas ou bolhas repletas de líquido no seu interior, características, né, lesões características do herpes. Então, é um fármaco anti-herpético, né, contra o herpes vírus humano, que pode levar à formação dessas lesões, né, dessas vesículas ou dessas bolhas repletas de líquido, tanto na região labial, né, como nos genitais também. 8-metoxipsoraleno. Psoraleno, assim como bergapteno, são furanocumarinas. São moléculas extraídas de plantas. As furanocumarinas são altamente fototóxicas, elas são capazes de levar a uma pigmentação da pele na presença de radiação ultravioleta, daí o fato delas serem fototóxicas. É o que a gente encontra no limão, é o que a gente encontra no fígado, é o que a gente encontra no figo e é o que a gente encontra na mama cadela, tá? Então, a mama cadela, Brosimum gaudichaudi, o limão, Citrus limon e o figo, né? Ficus carica, eles são muito ricos em furanocumarinas e por isso que se utilizados, né, ou se você pingar, por exemplo, limão na pele e ir para o sol, você vai manchar. Só que isso é importante no tratamento do vitiligo, porque no vitiligo eu quero justamente repigmentar aquelas regiões
em que houve a diminuição ou ausência de produção de melanina, né? Para que você mantenha a cor da pele de uma maneira mais uniforme. E aí, se você aplica esses ativos por meio de um gel, utilizando o equipamento de eletroporação, você vai favorecer muito a penetração dele e a pigmentação vai se tornar mais eficiente nas regiões despigmentadas, nas regiões do vitiligo, né? Ciprofloxacino, quando você requer o uso de um antimicrobiano por meio tópico, você favorece a penetração dele, tá? Ciclosporina também. Ciclosporina é um imunossupressor. Ela é um imunossupressor e ela é muito útil, né? Para diminuir a rejeição de transplantes, principalmente de regiões de enxerto, né? Só que topicamente na pele, o seu uso é mais comum no tratamento da psoríase resistente a outros tipos de tratamento. E a psoríase é uma doença que acomete a pele, né? Então, por isso que a ciclosporina pode ser aplicada topicamente. Metronidazol é um antiparasitário, na verdade, um antiprotozoário, que tem também ação contra algumas bactérias gram-negativas e gram-positivas. Se aplicados com um gel e com o uso de um aparelho de eletroporação, a penetração dele é muito favorecida. Piroxicam e naproxeno são anti-inflamatórios. Timolol é um beta-bloqueador, um antihipertensivo, né? Nalbufina é um analgésico opioide, análogo, né, da morfina e codeína. Então, essas moléculas têm, se aplicadas topicamente, a sua migração ou difusão através da pele favorecidas, se você aplicar por meio de um gel, com o uso de um equipamento de eletroporação. E o ácido oleico também, que tem uma ação anti-inflamatória e que é extraído do fruto da oliveira, que é a azeitona, né? Olea europaea é o nome científico da oliveira. Um outro equipamento que é utilizado como promotor físico de migração de ativos através da pele, que nós temos, é a iontoforese. Então, na eletroporação que nós acabamos de ver, nós vamos ter eletrodos que vão gerar pulsos curtos de alta voltagem, que vão ultrapassar a barreira da membrana celular, levar a um rearranjo estrutural, que levará à formação de canais aquosos e poros, devido ao campo elétrico gerado pelos pulsos, né, de alta voltagem, e isso vai favorecer a permeação de moléculas através da pele. No caso da iontoforese, nós vamos ter equipamentos com eletrodos aniônicos e catiônicos, ou seja, um eletrodo negativo e um eletrodo positivo, e que nós vamos vincular ativos que vão ser aplicados por meio de géis. E no caso da iontoforese, a gente tem que liberar compostos carregados através da pele, né, utilizando um campo elétrico. Então, aqui eu levo em consideração que cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais contrários, elas se atraem. Então, se eu vou, ou se eu pretendo, favorecer a penetração de um ativo de carga negativa, eu preciso colocar ele no eletrodo negativo para que eu favoreça a migração ou penetração desse ativo na pele, uma vez que cargas elétricas de sinais iguais, elas tendem a se repelir. E aqui o eletrodo passivo seria positivo, e até de certa forma, né, essa molécula iria ser atraída também para essa região aqui da pele. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Se eu for, ou se eu pretender, melhorar a migração ou difusão do ativo através da pele, e se essa molécula for positiva, o eletrodo ativo em que eu vou ter que pôr essa molécula é o catiônico positivo, porque cargas elétricas de sinais iguais se repelem, tá? Então, a iontoforese é um equipamento que trabalha com a liberação de compostos químicos carregados através da pele, utilizando a geração de um campo elétrico, né? Fármacos de polaridade positiva têm que ir no eletrodo positivo, ou ânodo, né?
E o fármaco de polaridade negativa tem que ir no eletrodo negativo ou cátodo. O último promotor físico de absorção percutânea, a gente vai trabalhar com o uso de um equipamento que vai gerar um equipamento de ultrassom, tá? Chamado de fonoforese ou sonoforese, que de novo vai ter que ter o ativo aplicado topicamente na superfície da pele com a aplicação desse equipamento, tá? Ou com o uso desse equipamento, né? Então, esse aparelho ou esse equipamento, né, é baseado na habilidade do ultrassom em incrementar a penetração de agentes farmacologicamente ativos através da pele por meio de efeitos térmicos, químicos e mecânicos que aceleram a difusão do ativo, presente em um gel condutor, especialmente pelos folículos pilosos, além de glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, o ultrassom ele é capaz de gerar modificações térmicas, mecânicas e químicas na pele, favorecendo a difusão de ativos por meio daquela via transanexal, né? Que é chamada de transfolicular, quando é por folículos pilosos e glândulas sebáceas, e a transglandular, quando é por meio de glândulas sudoríparas. Nós vimos que os anexos cutâneos, eles não têm uma relevância muito importante na penetração de ativos, porque ao contrário do extrato córneo, eles não estão distribuídos de maneira uniforme ao longo de toda a extensão da pele. Mas o uso de ultrassom, né, dessas frequências do ultrassom, gera algumas alterações do tipo térmica, mecânica e química, que vão favorecer a difusão desses ativos por meio desses anexos cutâneos, tá? O que não é comum, porque geralmente eles têm pouca importância para permitir a difusão ou o transporte de ativos através da pele. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade, algum questionamento, alguma parte do conteúdo que não ficou entendida e que vocês gostariam que eu repetisse? Bom, na nossa aula da semana que vem de tecnologia farmacêutica, nós vamos trabalhar com os géis, né? Sistemas coloidais e propriedades reológicas, tá? Eu irei fazer a postagem. Não, na verdade, o material já está postado, né? Lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês e dando continuidade a esse conteúdo da nossa segunda avaliação oficial, tá bom? Então, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, boa semana, se cuidem e até a nossa próxima aula.